Bom, vamos recomeçar. Era para eu ter parado às 19h40, né? Eu perdi aqui a. Mas beleza, vamos tocar o barco. Bom, então, como nós estávamos vendo aí, né, o Brasil teve um período áureo da ferrovia, que coincide com a expansão cafeeira e com o auge da produção cafeeira. Depois a gente tem a crise do café, mas você poderia continuar tendo uma política de expansão da ferrovia para o transporte, né, principalmente de pessoas, coisa que acaba não acontecendo, porque aí, né, poucos anos depois, né, você começa a ter a pressão da indústria automobilística estrangeira, né, e da indústria petrolífera para que a gente tenha o automóvel, né, como sistema de transporte, o caminhão como transporte de mercadorias, e a ferrovia foi deixando de lado, né. Você vai ver aqui que tem dois mapas comparando a malha ferroviária europeia com a malha ferroviária brasileira. E você vê que a ferrovia, se cair no vestibular um mapa desse e perguntar qual o sentido dessa malha ferroviária brasileira, você vai escrever o que lá? Você vai pôr, né? Ele tem como finalidade escoamento de mercadorias. Por isso que ele sai do ponto produtor e vai direto ao porto, direto para o litoral. E você não tem ferrovia interligando as regiões brasileiras. Imagina que legal você poder conhecer o teu país de trem, como os europeus fazem, eles conhecem o continente de trem. Na Europa isso é tão comum que eles têm lá um passe que chama Europass. Você compra esse passe, ele é um pouco caro, mas você anda pelo continente inteiro com aquele mesmo passe e ele tem uma validade longa, alguns meses. Então é muito utilizado por turistas. Até uma dica, galera que vai de mochileiro para lá, né? Muitas vezes o que eles fazem? Eles compram o Europass e quando eles têm que ir de um país para o outro, eles fazem a viagem noturna, porque aí eles dormem no ônibus, no trem, e acabam economizando hotel. Tá? Então, quando você vai se deslocar de um país para o outro da Europa, né, se é um pouco mais distante, né, o pessoal vai de trem, dorme no trem, são trens confortáveis e economizam um dia de diária de hotel. Tá? Agora, aqui no Brasil, né, é, vou no PowerPoint, né, eu tenho aí, né, um link, tá, na segunda projeção, né, um link que fala quais são as ferrovias que nós ainda temos no Brasil para transporte de passageiros, mas são ferrovias curtas, né, são trechos curtos e está relacionado a turismo, tá bom? Agora, o transporte de população, né, por longa distância no Brasil não existe mais, né? Tem muita gente que quer a volta da ferrovia, né, porque além de ser um sistema de transporte, como eu falei para vocês, mais barato e eficiente, é um sistema de transporte que criaria uma integração nacional maior, né? Outra coisa importante, as nossas ferrovias hoje, elas estão relacionadas ao transporte de grãos, no caso a soja, e transporte de minérios, tá? Então, as principais ferrovias nossas hoje transportam ou produtos da agropecuária ou produtos da indústria extrativa mineral. Detalhe importante, né? A gente tem também, né, um forte processo de privatização que está destacado aqui na página 43, tá? Esse gráfico, malhas, malhas regionais. Dá uma olhadinha aí. Você vai ver data do leilão, tudo, ó, 96, 98. Então, esse período de 96 a 98 foi o período de, digamos assim, privatização de todo o setor ferroviário. Todas as ferrovias que pertenciam ou ao governo do estado ou pertenciam ao governo federal foram privatizadas. Tá? Vira a página aí, vamos lá para a página 44, onde está mostrando, né, como eu falei para vocês, esse mapa aqui, ó, essa região chamada Mapitoba, né? O que ela abarca? Ela abarca o Maranhão, o Piauí, Tocantins e Bahia. Essa região é a nova área produtora de soja, né, do Brasil. Então, é a área onde houve a expansão da soja irrigada, né? Então, quando você olha aqui o oeste da Bahia, cidade de Luiz Eduardo Magalhães, né,
a soja aqui, ela é irrigada. Então, os rios da região, né? Então, você tem aí o rio Araguaia, o rio Tocantins, né? Você tem parte do São Francisco, né? Você tem parte dos rios aqui da área onde nasce o rio Parnaíba. Então, você tem aí a irrigação dessa soja, né? E para escoar essa soja é necessário o quê? Construção de ferrovia. Então, é aquele mapa que eu estava projetando, que eu vou mostrar de novo, né? Que é o mapa, né? Daqui do projeto de Ferrovia Norte-Sul. Então, observem que tem a ligação aqui, ó, de toda essa região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né, aos portos e também aos portos aqui de São Luís do Maranhão e o Porto de Belém. Tá? Professor, Oi, pode falar. não sai mais caro para o Brasil continuar mantendo dois meios de transporte como principal assim? Não é mais fácil eles investirem em um só? Porque, por Então, exemplo, eles dividem, né, o uhum. transporte entre a ferrovia e a ciclovia lá, mas só que as estradas é tudo ferrada, né? Exatamente, é aí que está o problema. Se tiver infraestrutura bem feita, não fica mais barato. Tá? Agora, do jeito que está, a gente tem um prejuízo enorme. E não é só porque você tem, ó, custo de manutenção do caminhão vai ser maior, né? O risco de Uhum. acidente para o motorista também é uma coisa horrível. Você tem também o problema do aumento do valor do frete, porque demora mais para chegar a mercadoria, quanto mais tempo demora, né, mais cara ela fica. E você tem um outro problema, né, que é a questão da violência, né, que é a questão dos assaltos aos motoristas de caminhão, né, nesses trajetos que não tem infraestrutura, que ele não consegue andar com uma certa velocidade. Agora, se o sistema ele é todo integrado, aí a coisa funciona bem, que é o que os países desenvolvidos fazem. Né? Eles integram ferrovia, rodovia, aerovia, hidrovia e o porto. Tá? Eu quero mostrar para Entendi, vocês, professor. Muito obrigada. de nada, quero mostrar para vocês esse mapa aqui. Esse mapa está aparecendo aí, mapa da cabotagem, tá? Tá aparecendo sim, professor. Legal. O que é cabotagem? Cabotagem é quando você transporta uma mercadoria de barco, tá? Mas é um barco que ele não vai para alto mar. Então, você pega uma mercadoria que muitas vezes sai aqui do sul do país e leva ela lá para o nordeste ou para o norte pelo litoral. É um transporte mais barato. Tá? E aqui você tem, ó, nesse mapinha também, a hidrovia aqui, ó, do Rio Paraguai, que vai lá para a Argentina, né? Passando pelo Paraguai e Argentina, ó. Você tem aqui a hidrovia Tietê-Paraná. Então, você tem o Porto de Santos, ligado por ferrovia, né? Aí a mercadoria vai, né, aqui no começo da hidrovia Tietê-Paraná, ela vai escoada, ela vai levada de barcaças ou ela vem de barcaças, né? Então essa hidrovia aqui interliga também uma área produtora ao principal porto do país, que é o Porto de Santos. Você tem uma ferrovia que sai de São Paulo ó, e vai até aqui Porto Alegre, também bastante importante, e você tem a hidrovia aqui dentro da Lagoa dos Patos, né, no Rio Grande do Sul. Aqui você tem a hidrovia do Rio São Francisco, interligada aqui à estrada de ferro Vitória Minas, Vitória Porto, né, da capital do Espírito Santo. E aqui você tem a grande hidrovia do Rio Amazonas. Né? O transporte de cabotagem, então, é o transporte de mercadorias pelo porto. Eu vou tentar colocar para vocês uma musiquinha cantada pela Gal Costa, mas ela foi escrita pelo Dorival Caymmi, um grande autor de músicas do MPB, das antigas, né? Essa música fala, né, de um sistema, né, de transporte. Tá? Que depois, se tiver muito baixo, vocês me avisem, tá bom? Então, vou pôr aí.
Muito bem, pessoal. Deu para ouvir a música? Oi? Por aqui. Bom, seguinte. Nicole, deu para ouvir? Ficou bem baixo, professor. Tava É. só um ruído só. Ixi, que ruim. Bom, em todo caso, que pena. Tá com esse problema em todas as aulas, viu? Quando põe música, preciso descobrir uma outra técnica. Eu até pensei em pegar o celular e colocar no microfone, assim, mas beleza. Essa música é um clássico da MPB. Ela fala: peguei um Ita no norte, né, para vir para o Rio morar. Adeus, meu pai e minha mãe, adeus, Belém do Pará. Na verdade, ela conta a história, né, de um cara que ele sai de Belém do Pará e vai morar no Rio de Janeiro. Essa música ela foi escrita na década de 40, ou seja, o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. E ele pega uma embarcação do tipo de cabotagem, que era comum, né, naquela época. Você não tinha ferrovias ligando a região norte à capital do país e nem ferrovia. Então era comum, quando as pessoas queriam vir para o Rio de Janeiro, elas virem de sistema de cabotagem, que todo barco de cabotagem ele tem prefixo ITA escrito no casco, né? Um código de navegação, beleza? Todo navio, prefixo ITA, ele é um transporte de cabotagem. Então, transporte de cabotagem é aquele que é pelo litoral, mas ele não vai para alto mar. A gente brinca e fala que o capitão de navio de barco ITA, ele nunca deixa de olhar e de enxergar o continente, né? Se ele, o navio dele não tem capacidade, né, para pegar, de repente, uma corrente marinha aí e conseguir escapar. Então, ele tem que ficar margeando o continente, tá bom? Então, essa historinha aí, né, dessa música do Dorival Caymmi, né, que é a melhor versão que eu encontrei com a Gal Costa, né, cantando, chama-se Peguei um Ita no Norte, tá bom? Bom, agora vou pedir para vocês olharem a apostila na página 44, na parte que fala da rodovia. Então, modal rodoviário. Então, primeira coisa, vamos relembrar um detalhe. A rodovia brasileira, ela começa a ganhar forma, né? Ela começa a ter alguém falando dela, né, no governo do Washington Luiz. Washington Luiz foi um presidente, né, no Brasil, foi o último presidente antes do golpe militar de Getúlio Vargas. Na verdade, Getúlio Vargas ele destitui o Washington Luiz. E o Washington Luiz foi o último presidente da política do café com leite. Né? O que era a política do café com leite? Como os dois maiores, né,
grupos políticos do Brasil. Eram os produtores de café de São Paulo e os produtores de leite de Minas Gerais. Havia um revezamento na presidência da República Brasileira entre, né, um paulista e um mineiro. Então, sabe, o Brasil sempre se faz piada de tudo, né? Então, os jornalistas, principalmente, falavam que essa política brasileira de um ano uma época quem era presidente era um paulista, noutra época era um mineiro, era a política do café com leite, né? E aí o que aconteceu? Quem vai quebrar a política do café com leite? O Getúlio Vargas. Quem era o Getúlio Vargas? Um gaúcho, militar gaúcho, né, que se une, né, a políticos nordestinos, né, que querem o fim da política do café com leite. Tá? Só que o Getúlio Vargas, quando ele começa o governo dele, ele tinha ido até os Estados Unidos e visto os automóveis lá, né, que a indústria automobilística dessa época nos Estados Unidos estava, né, começando a crescer, né? E aí o Washington Luiz ele volta, né, com a ideia de construir uma rodovia, né, interligando São Paulo ao Rio de Janeiro, que é a Via Dutra, né, que depois ganhou o nome de Via Dutra, né? E o Washington Luiz ele cria um lema, né? Que era governar e construir estradas. Só que aí ele é destituído pelo golpe militar do Getúlio Vargas, né? E o Getúlio Vargas depois, né, ele vai quebrar um pouco isso. Mas não vai quebrar muito não, porque pouco tempo depois vem a Segunda Guerra Mundial, o Brasil luta, né, junto com os Estados Unidos contra os nazistas, na Europa, né? E aí o Brasil, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, né, o Getúlio Vargas ele tem que sair do poder, porque o Getúlio Vargas era um ditador, né? E aí quem assume é o cara que deu nome a essa rodovia que o Washington Luiz criou aí, né? O general Dutra. O Dutra tinha sido general brasileiro na Segunda Guerra Mundial, né? Foi um dos comandantes das tropas brasileiras. E o Dutra assume o poder e a Dutra já cria uma nova política de vinda, né, de automóveis e principalmente caminhões para o transporte no Brasil. Então, a partir de 1945, você já começa a ter esse desestímulo à ferrovia. Quando chega ao poder o governo Juscelino Kubitschek, o Juscelino Kubitschek cria, como eu falei para vocês, o plano de metas. Uma ideia que tinha um slogan, fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Como nós tínhamos um atraso muito grande em termos de produção científica, porque nós não tínhamos, na década de 50, universidades, né, públicas como nós temos hoje, né, as universidades federais, estaduais, você não tinha criação, né, de tecnologia aqui. Então, nós tínhamos que comprar tudo. E o Juscelino ele pensou assim, se nós desenvolvermos a indústria automobilística, ela vai trazer junto vários outros setores, ela vai desenvolver vários outros setores. Então, ele optou por favorecer a construção de rodovias federais e desestimular a ferrovia. Só que aí é que está a grande questão, né? Até que a gente já conversou. As rodovias brasileiras, apesar de hoje elas serem responsáveis, aí, ó, segundo a apostila de vocês, por 58% do que se transporta no Brasil, elas são de péssimas qualidade. Né? Para você ter uma ideia, foi feita uma estimativa, né, de que mais de 50% das rodovias brasileiras, né, estão inadequadas para o transporte de mercadorias. Muitas delas não têm asfalto, né, muitas não têm acostamento, não têm sinalização e não têm segurança. Então, aí é que está a questão, né, de que o Brasil, para ele avançar nesse mercado globalizado, nesse mercado cada vez mais competitivo que a gente tem hoje em dia, ele precisa investir em infraestrutura, ele precisa ter estratégia no setor de transporte. Né? Entra governo, sai governo, cada governo cria a sua política, né, nacional de transportes, falam, né, que vão melhorar, né, a infraestrutura, e a gente espera. Né, mas que o Brasil ele é considerado um país difícil do transporte de mercadorias pelo preço, pela infraestrutura e com portos também, que são considerados portos de baixa tecnologia. Se você olhar o mapa que nós temos aí, né, de rodovias pavimentadas e rodovias sem pavimentação,
Muitas dessas rodovias pavimentadas, né, são as rodovias federais principais, tá bom? Então, quando elas têm esse sentido, né, elas são chamadas longitudinais. Tá? E você tem as rodovias radiais, né, que elas fazem um círculo, elas passam por várias capitais, e você tem rodovias federais também que são de ligação. Geralmente elas têm o sentido horizontal. Né? Toda rodovia federal ela tem o prefixo BR. Toda rodovia estadual ela tem o prefixo do estado, SP. Então você pega Washington Luiz, né? SP 310, beleza? E toda rodovia tem uma numeração. Então você pode perceber isso no GPS quando você viaja ou mesmo quando você olha um mapa rodoviário, que eu acho que hoje é uma coisa que ninguém usa, né? Hoje celular tem GPS, carro tem GPS, então, mas aparece lá o nome da rodovia e o prefixo dela, tá bom? Bom, o que mais que a apostila de vocês destaca? Ela vai falar, já vimos aí o sistema hidroviário, então acho que agora é legal a gente fazer os exercícios, tá bom? Então, página 45. Tomar um golinho d'água. Bom, na página 45 aí, o primeiro exercício da VUNESP, ele fala assim: o mundo moderno conta com transportes através de dutos. Esse sistema foi desenvolvido principalmente para transporte a longas distâncias. Dois produtos muito importantes para a economia do século XX. Esses produtos são alternativa E, petróleo e gás natural. Gente, dá uma olhadinha na internet nos dutos que ligam a Rússia até a Europa para levar gás natural, ou os dutos que saem do Oriente Médio, sobem ali, né, pelo Líbano, né, passam pela Síria, vão até a Turquia, né, e depois vão em direção à Europa. Os dutos que saem, né, do Texas, do sul dos Estados Unidos, e vão para o norte dos Estados Unidos para abastecer as grandes cidades. Né? Então, e o nosso gasoduto, né, que vem da Bolívia e vem até aqui, o Brasil, trazendo gás natural. Tá bom? Então, a alternativa é petróleo e gás natural. Número 2. O número 2 tem gráfico. Como que você, né, faz no vestibular para ganhar velocidade quando você analisa o gráfico? Tá? Uma técnica muito legal é você ver, né, principalmente como o gráfico está mostrando o primeiro quadrinho ali, ó, dinâmica de transportes de cargas do Brasil, beleza? Dinâmica. Está mostrando como é que está sendo, né? Como que evoluiu. Né? Tem 85, né? 1985, 1999 e 2006. Então, são 3 períodos, beleza? O que se analisa? Se analisa o que mudou de um período para o outro. E o tipo, o modal. Né? Qual que é o primeiro modal? Rodoviário. Em 1985, 57,6% do transporte no Brasil era rodoviário. Em 1999 foi para 61%. E em 2006 foi para 60%. Mas, de certa forma, o que a gente pode falar? Que ele aumentou um pouquinho de 85 para 1999 e depois ele praticamente se manteve, né? Caiu 2%, né? Praticamente se manteve igual de 99 a 2006. Então, sabe o que é legal se fazer? Entre o espaço de 1985 e 99 no gráfico, você põe uma setinha para cima, para você lembrar que subiu. E entre 1999 e 2006, você põe uma setinha horizontal, para mostrar que não variou muito, nem desceu, nem subiu muito. Já é? O ferroviário. O ferroviário em 85 era 23%. Em 99, ele caiu. Você lembra quando que foi as privatizações da ferrovia? Né? 96, 97, 98. Tá? Então, por isso que ele cai. Porque no período que está privatizando, para tudo. Então, ele sai de 23% e vai para 19%. Você põe uma setinha para baixo. Depois, quando você olha o período de 99 a 2006, você vê que ele começa a subir. Por que ele começa a subir? Porque foi privatizado e algumas empresas, né, da iniciativa privada que pegaram o setor querem investir para poder transportar mercadorias e ganhar dinheiro. Então, sobe um pouquinho. Depois, o hidroviário, ele praticamente se mantém igual, né?
E os outros aumentaram um pouquinho, que aí você pode considerar o duto, o aeroviário, que aumentou muito, mas muito pouco. Tá? Beleza. E aí você tem um segundo gráfico que mostra transporte de grãos. Então, você tem rodoviário 67%, ferroviário 28% e hidroviário 6%. Tá bom? Então, você já sabe que, primeira coisa, o rodoviário é o que predomina no Brasil, também como um todo e também com relação ao transporte de grãos. Então, o rodoviário é o que domina, né, o sistema de transporte no Brasil. Tendo em vista essas informações e as características da infraestrutura de circulação do Brasil, pode-se afirmar que alternativa D, o predomínio do modal rodoviário na dinâmica de transportes do Brasil relaciona-se às políticas implantadas a partir da segunda metade do século XX, que concentraram recursos nesse setor. Tá bom? Então, esse aqui é a correta. Vou fazer uma observação. Lembre-se, essa opção pelo transporte rodoviário, né, foi, né, um interesse externo de vender automóveis e caminhões para nós que foi adotado internamente. Tá bom? Então, foi uma pressão externa de governo norte-americano e que o governo brasileiro aceitou e aderiu. Terceiro, leia o texto adaptado a seguir. Venda de carros sobe, Brasil mira novo. Venda de carros sobe, Brasil mira novo recorde e consumidor abandona carro 1.0. O mercado brasileiro de automóveis fechou o primeiro semestre do ano com números consideráveis. Revelou nesta segunda-feira, primeiro, a FenaBrave, entidade que representa as revendedoras. O ponto de esses números forçarem a revisão para cima do aumento total previsto para 2011. 2011, tá? Não é tão atual. Isso quer dizer que, de janeiro a julho desse ano, foram emplacados 1.926.020 unidades de carros de passeio e veículos comerciais leves, que juntos formam o principal filão automotivo, representando alta de 8,15% em relação ao primeiro semestre de 2010. Com base nessa notícia, aponte duas consequências para a cidade. Então, olha só, estou falando de duas consequências para a cidade. Então, se vocês quiserem escrever aí, aumento de congestionamentos, aumento do tempo de deslocamento, ou seja, as pessoas demoram mais tempo para ir de um ponto ao outro. O aumento do tempo de deslocamento, ele vai trazer prejuízos para a entrega de mercadorias, ele vai trazer consequências para o cidadão comum, mais comum é o estresse, né? E, por incrível que pareça, uma maior emissão de gás poluentes na atmosfera. Então, você pode colocar aí prejuízo para a economia e danos ambientais. Prejuízos para a economia e danos ambientais. Estou pondo aí para vocês no chat o nome de um documentário. Eu acho que eu já falei, né? Quando a gente falou de hidrovia, né? De hidrovia no Brasil, de enchente em São Paulo. Mas quem não assistiu, procura lá no YouTube, tá? Entre Rios. É muito bom esse documentário. Pega ele completo, são aproximadamente 20 e poucos minutos, para você entender como a opção pelo automóvel na cidade de São Paulo gerou o caos que hoje é o problema, tanto do congestionamento quanto das enchentes no período de verão e de maior chuva. Tá bom? Legal. Agora, ó, nós temos aí, né, 5 minutinhos e vamos fazer essa questão do Enem, tá bom? Essa questão do Enem, primeira dica, né? Questão do Enem não tem pegadinha. Questão do Enem,
tá? Ela é honesta, digamos assim. Outra característica da questão do Enem em geografia. Muitas vezes, a resposta está na pergunta. O que isso quer dizer? Que ela quer que você analise o gráfico e, a partir disso, você encontre a opção correta, tá bom? Então, como ela não tem pegadinha, tá? Você fez a análise correta do gráfico, ou do mapa, ou da charge, ou do texto, você responde a questão, beleza? Então, qual que é a dica? Em primeiro lugar, olhar o gráfico, olhar o mapa, olhar a informação do enunciado com calma, com tranquilidade. Então, primeira coisa, tem 2 países. País X, primeira característica, desenvolvido. Segunda característica, pequena dimensão territorial, país pequeno. Terceira, clima rigoroso com congelamento de alguns rios e portos. Tá? Então, no inverno, congela os rios. Tá? Intensa urbanização, ou seja, tem muitas cidades e população urbana. E autossuficiência em petróleo, ou seja, o petróleo que ele produz é suficiente para ele se manter. País Y, subdesenvolvido, grande dimensão territorial, ausência de problemas climáticos, rios caudalosos e extenso litoral. Concentração populacional e econômica na faixa litorânea. Nossa, está aparecendo o Brasil. E exportador de produtos primários de baixo valor agregado. Poderia ser o Brasil aqui, né? Beleza? E o país X? Né? Pegar um país X poderia ser, sei lá, Bélgica. Né? É. Bom, a partir da análise dessas características, é adequado priorizar as diferentes modalidades de transporte de carga na seguinte ordem. Tá? Então, o que ele faz? Ele fala o país e fala qual seria o melhor sistema de transporte, qual seria o prioritário. E aí você vai pular A, tá? Você vai para B, porque a B fala país Y. Opa, é o subdesenvolvido. Transporte rodoviário como prioritário. Não, porque ele é de grande dimensão, tá? Rodoviário não é bom para país grande. É mais caro, né? Mais lento. País X, né? País de pequena dimensão. Ele colocou aqui como prioritário aquaviário. Mas a gente viu que o clima não ajuda. Por quê? Porque os rios congelam. Então, não pode ser aquaviário. País, alternativa D. País Y, rodoviário. Não, já vimos que não funciona. E país X, ferroviário. País X, ferroviário não funciona, porque é um país de pequena dimensão. Tá? Então, ele não precisa tanto prioridade em ferrovia. Então, o país X, a prioridade é o rodoviário. Tá? Alternativa A. Tá bom? Legal. Temos mais 2 minutos. O quinto exercício do Enem. A abertura e a pavimentação de rodovias em zonas rurais e regiões afastadas dos centros urbanos, por um lado, possibilita melhor acesso, né, integração entre as comunidades, contribuindo com o desenvolvimento social e urbano de populações isoladas. Por outro lado, a construção de rodovias pode trazer impactos indesejáveis ao meio ambiente. Isso que a abertura de estradas pode resultar na fragmentação de habitats, comprometendo o fluxo gênico e as interações entre espécies selvagens, além de prejudicar o fluxo natural de rios e riachos, possibilitar o ingresso de espécies exóticas e ambientes naturais e aumentar a pressão humana ou antrópica sobre ecossistemas nativos. Nesse contexto, para conciliar os interesses aparentemente contraditórios entre progresso social e urbano e a conservação do meio ambiente, seria razoável, alternativa D, né, permitir a abertura e a pavimentação de rodovias, desde que comprovada a sua real necessidade e após a realização de estudos que demonstrem ser possível contornar ou compensar seus impactos ambientais. Tá? Então, vou pôr o gabarito aqui. Né? Então, D, 2, D, 3. É dissertativa. 4.
A e 5D. Beleza? Legal pela presença de vocês. A aula eu vou gravar, vou jogar lá, né, no Google Classroom, vou jogar também a apresentação PowerPoint e depois vou jogar um exercício de Enem. Todo dia depois da aula eu vou procurar alguns exercícios parecidos ou do Enem que já ocorreu para a gente ver ali, né, no Classroom, tá bom? Mantenha a rotina de estudo, façam exercícios. Se tiver dúvida, manda uma mensagem para mim ali no Classroom, que aí a gente resolve, tá bom? Tchau, boa noite. Valeu.